pessoal, mais um episódio do Cantada de Pedreiro, número 30. Hoje, aqui ao meu lado, Maurílio Bolognese, vulgo Tatu, descobrimos hoje. Depois a gente explica. É isso. Estamos aqui no Carbamol, no estúdio do Cantada de Pedreiro, produção feita pelo time de marketing da GeoImob. E onde nós estamos, Maurílio? Nós estamos no YouTube, Spotify e no Instagram Cantada de Pedreiro. E no Carbamol Palhano. Eu falei no começo. Por isso que Hoje nós temos aí a satisfação de receber uma convidada muito especial, Thaisa Borer, uma das maiores arquitetas do sul do mundo, talvez nem só do sul do mundo, porque a gente está falando aqui de Londrina, Maringá, Campo Grande, Cuiabá, Chile, Estados Unidos, São Paulo, né? Então eu acho que a gente está diante aqui de uma lenda, né? Depois a gente explica também. Da arquitetura. Mas é isso aí, Thaisa, obrigado aí pela sua disponibilidade. Já faz tempo que a gente está tentando conversar com você. Muitos desencontros, mas finalmente deu certo, é um prazer. É isso aí, acho que a gente está, para nós é uma satisfação enorme poder receber você, escutar você, porque normalmente a gente que está na ponta do mercado imobiliário, a gente fica muito no chão de fábrica e nem sempre a gente tem contato ou acesso à parte de criação, de concepção dos projetos. E a gente gosta muito disso. A gente é uma empresa que vem buscando se reinventar no mercado, atuar de uma forma diferente. Depois a gente vai falar um pouquinho do porquê dessa ostentação toda aqui. Mas obrigado mais uma vez, Thaisa. Espero que você não fique traumatizado e nunca mais queira voltar, porque acho que não. O negócio Vamos aguardar. E aí, você é um anfitrião, né? Então... É uma honra, a Thaisa, que é uma amiga minha de longa data. Isso Fico mesmo. muito feliz de você vir aqui, separar um pouquinho do seu tempo, né? E contar um pouquinho da sua história. Então, quem é Thaisa Borer? Depois a gente vai explicar quem é Tatu, né? Depois. Bom, vou contar então um pouco, né, de como começou o escritório. Eu acho que o meu nome é super vinculado ao escritório. Eu sou segunda geração, então, da Borer Arquitetos. Começou com os meus pais, sou filha de pais arquitetos, os dois. E o escritório já começou fazendo prédio. Então, lá atrás, quando os meus pais começaram na atividade profissional, já começaram fazendo alguns prédios no Brasil, também na Argentina, e com isso o escritório ele foi se especializando no mercado de incorporação. A gente teve até uma fase que a gente atendeu cliente particular, né, cliente final, mas a gente viu que a logística é muito diferente de um ritmo de trabalho para atender empresas. Então, hoje é só empresas, é uma empresa, né, a gente fala que é uma firma que presta serviços de arquitetura para empresas, para incorporadoras, construtoras. E eu me formei em 2010. Depois que eu me formei aqui em Londrina, continuei estudando, fiz uma pós no Instituto Europeu de Design em São Paulo e depois eu fui para Milão, onde eu também continuei estudando no Instituto Marangoni. Aí voltei para Londrina, voltei pro escritório e tô aqui até hoje. Quebrou tudo, né? E agora... Graças a Deus. Isso, graças a Deus. Assim, o escritório ele já era, né, uma empresa muito bem formatada, já funcionava super bem. E eu acho que fazer parte dessa nova fase do escritório assim, tá sendo bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito legal. Qual o tamanho hoje do escritório de vocês? Hoje a gente tá em 43 funcionários. Legal, bacana. Eu nunca sei, tipo 43, 45. E é tudo aqui em Londrina, centralizado aqui? Não. Na verdade, a gente tem metade da equipe presente no escritório. A gente tem uma estrutura bem legal aqui, até é bem perto aqui da imobiliária. Mas a gente tem algumas pessoas trabalhando de maneira híbrida, então alguns dias da semana voltam para o escritório e a gente tem pessoas que estão full time de home office, inclusive fora de Londrina. E aqui, assim, você é muito conhecida pelo grupo Plaenge, né? Sim. Aí queria que você contasse um pouquinho dessa parceria com a Plaenge. Você faz muitos projetos, tanto aqui para Londrina quanto para as outras. Sim. Né? Conta um pouquinho pra gente disso. Bom, a Plaenge é um cliente de longa data, na verdade o grupo, né, Plaenge, Vanguard, vocês conhecem super bem, e é assim um privilégio ter um parceiro e um cliente que a gente tem tanta proximidade, uma história super bonita juntos.
Então a gente adora trabalhar para eles, assim, a gente atende eles tanto no Brasil quanto no Chile também. Eu cheguei a ver um projeto de vocês no Instagram do arquiteto do escritório lá no Chile. Isso mesmo. Quando a Plaenge foi para o Chile, eles nos convidaram para ir, a gente fez interiores, também junto uma parte de consultoria para desenvolvimento de produto, fachada, é um trabalho bem legal, assim, é bem diferente. É isso que eu ia comentar, a sua atuação, o escritório, ele atua não só na parte de concepção do projeto, da incorporação em si, mas vocês entram, é uma solução 360, né? Você dá uma consultoria no desenvolvimento, o projeto arquitetônico e o projeto de interiores, ou seja, você entrega o pacote completo. Prédio. Exatamente, isso até é um dos diferenciais assim, do escritório. A gente atende, é o que você falou, 360. Então, desde um auxílio na compra de um terreno, de repente, né, o estudo de viabilidade, ver o potencial daquele terreno, até o momento em que está entregando o prédio para os clientes, a gente está lá junto. O escritório, a gente tem uma parte que faz um apoio, a gente chama até de consultoria de narrativa. Então, a gente ajuda também a incorporadora a levar da melhor forma esse produto para o mercado. Então, além de, obviamente, desenvolver o projeto arquitetônico, interiores das áreas comuns, estande de vendas, apartamento decorado, a gente ajuda também a identificar o que tem de melhor nesse produto e que o cliente talvez não tenha tanta facilidade de perceber. A gente faz muito treinamento de equipe de vendas, então isso a gente faz com todos os nossos clientes. A gente entende que ninguém melhor, né, do que o arquiteto que fez o projeto para mostrar para esse consultor imobiliário, para esse corretor, todo o potencial de um projeto, para que ele possa conseguir conversar com o cliente, até questão de repertório, de vocabulário, a gente ajuda bastante. Eu acho que esse apoio que a gente traz nessa ponte, cliente, que é o nosso cliente incorporador, e o cliente do cliente, que é a pessoa de carne e osso que vai morar, porque a gente não pode esquecer que tá colocando um produto no mercado, quer vender, mas são pessoas reais. Sim. Que vão morar lá. Então, essa ponte que a gente faz entre todos os envolvidos é uma coisa que a gente gosta bastante e a gente vê que funciona muito bem assim no escritório. Legal. Falando especificamente de Londrina, se você circular, especialmente ali Terra Bonita, Vila Palhano, para onde você olhar, dificilmente você vai conseguir rodar mais do que 10, 15 segundos de carro sem se deparar com um prédio da Borer Arquitetos. Então, realmente, vocês estão bem abrangentes. E aí, vocês falaram da Plaenge da Vanguard, é por isso que a gente trouxe isso aqui, a nossa ostentação, que quer dizer o seguinte, a gente não tinha contato direto, mas, no fim, a Thaisa começou esses projetos todos aqui, ela faz parte do desenvolvimento, né, assinou esses projetos, e a gente lá na ponta tivemos o resultado de vendas, foram todos sucesso, né? A gente também tem uma parceria comercial muito forte com a Vanguard. E vendemos demais isso aqui, Thaisa. É um negócio que... E no discurso dos corretores, eles são treinados. Não tem que falar que é assinado pela Borer Arquitetos, que a Thaisa Borer. Isso aí está dentro, inclusive, do speech de vendas. Para você, né, trazer trazer a percepção de valor do projeto para o cliente. Então, para a gente, a maior felicidade é isso. Lógico que a gente adora quando o projeto sai numa revista, numa publicação internacional e tudo mais, mas o nosso objetivo como escritório de arquitetura, de interiores, é o quê? É que o nosso cliente tenha uma venda rápida, que não tenha distrato, que... A ideia é o quê? É fazer um bom produto mesmo para o mercado. O resto a gente fala que é consequência, mas a gente... Quando eu vejo isso, assim, eu falo, nossa, realmente é muito legal, assim, saber que as vendas foram super bem e que o produto foi bem aceito no mercado, assim, esse é o principal objetivo. Legal. Pode falar. E assim, até um elogio, né, a gente adora os projetos, principalmente os decorados lá, né, e como que você faz, assim, para sempre estar se atualizando, para trazer inovação, né, nos projetos? Eu particularmente adoro aí os últimos lançamentos aí, Vanguard e Plaenge. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Essa é pergunta de milhões. A gente vive escutando. Conta o segredo. Então, na verdade, assim, a gente tem uma área de pesquisa muito grande no escritório. A gente, principalmente nas viagens, assim, a gente tem viagens recorrentes. Então, todo ano a gente faz diversas viagens para diferentes lugares em busca de inspiração mesmo. Mas eu acho que o mais importante do que a gente também olhar para fora é a gente olhar para dentro. Então, a gente brinca que arquiteto tem que estudar um pouco do futuro, tem que ser um pouco vidente para entender exatamente, para entender
de que jeito as pessoas estão se relacionando com a casa, quais os objetivos, o que elas buscam para morar, seja para morar, para trabalhar, para estudar. O arquiteto, ele tem esse poder, assim, de criar um ambiente que ele é perfeito ou vai dar tudo errado. Então, a gente sempre procura, assim, estudar muito, acompanhar, não só publicações de arquitetura, mas a gente estuda muito do mercado. Então, a gente está sempre por dentro, assim, do que vai acontecer para que a gente também se antecipe e leve novidades para os clientes. Mas eu acho que se eu fosse citar, assim, a principal fonte de inspiração, com certeza, são as viagens. Porque é um momento que a gente consegue ver coisas diferentes, experimentar um lugar diferente. Isso eu acho que é... cultura, né? Isso. Eu amo viajar desde antes, agora é bom que eu uso de desculpa para trabalhar. Lá em Chicago. Então, nossa, eu muito hoje. Pra fazer uma pesquisa de mercado, né? Então, mas você Trabalhei sabe que... muito hoje. Mas acontece bastante, tanto que todo ano a gente vai pra Feira de Milão, que tem lançamentos, né, de móveis, cozinha, banheiros, mas é uma delícia. Trabalhou muito. Isso aí eu tava, até comentei, eu venho comentando isso aí, quando a gente viu, por exemplo, um projeto como o Arc da Vanguard pronto ali. Assim, realmente, a gente percebe que a Vanguard, né, com esse reposicionamento de marca, e daí com a vinda desses projetos seus, ele, assim, deu uma virada de chave incrível e eu sou apaixonado pelo projeto do Arc, do Insight, aquela história da... O Insight é de vocês também? Também. Então, acabou de entregar. E da onde... Isso nessa pergunta que eu queria chegar. Da onde surgiu a ideia dos LEDs na fachada? Que eu acho incrível. Então, eu acho que o principal é assim, quando a gente tem um cliente que está super aberto a novidades e entende também, além de confiar no arquiteto que contratou, mas também entende que o mercado está preparado para algumas mudanças, eu acho que isso, assim, é o ponto de partida perfeito para que a gente possa trazer coisas diferentes e novidades para o mercado. Então, o Arc foi um dos primeiros que a gente tirou os muros, então a gente a gente conseguiu fazer essa conexão da cidade, então ambiente interno, externo, essa permeabilidade visual que a gente gosta. Bastante vidro ali, né? Exatamente, o jardim que ele entra dentro do espaço privativo, entra dentro do condomínio, então eu acho que o Arc foi a primeira mudança, assim. O ponto de partida. Foi o ponto de partida. E do Insight, honestamente, eu não lembro quem que deu a primeira ideia, mas assim, essa coisa dele se destacar na paisagem, direto eu recebo foto de quem tá passando na rodovia e ver ele, né, ao fundo, assim, isso tudo, eu acho que trazer uma novidade, ele era muito numa época em que estava começando bastante, tipo, Alexa. Pandemia, foi no meio da pandemia o lançamento dele. Então, ele trouxe essa coisa mais do high-tech, assim, então a gente achou que essa iluminação também, ela vinha de encontro com essa proposta de trazer uma novidade que fosse uma coisa bem diferente. Assim. O que eu acho interessante é porque eu gosto muito dessa parte de arquitetura, inclusive... desde que eu me tornei corretor lá em 2003, eu sempre reparei o nome dos escritórios que assinavam os projetos que a gente trabalhava. Eu pessoalmente sempre curti muito essa parte de design, né? E uma coisa que eu reparei no Insight, que eu acho espetacular, que é assim, ele tem a questão da fachada super moderna, com a história dos LEDs lá, que já viram um cartão postal na cidade, um ponto de referência, mas ele também tem aquela suntuosidade do prédio recuado, com ele o tem um na frente. recuo muito legal, então isso também eu acho que o arquiteto tem que ter essa preocupação. Querendo ou não, você tá levando um empreendimento para um contexto de cidade que já existe. Sim. Tem gente já morando, você já tem vizinhos, já existe uma coisa acontecendo naquela região. Então, quando você faz essas famosas gentilezas urbanas, assim, eu acho que já é também metade do caminho para o negócio dar certo. Assim, a gente se preocupa muito com isso. Assim, eu sempre falo no escritório, eu falo, gente, a casa é o lugar onde a vida acontece. Então, é onde você vai morar, você vai ter seus filhos, você vai ter suas alegrias, suas decepções, onde a sua vida realmente vai acontecer. Então, a gente tem que estudar, por isso também que o escritório é tão forte, com as plantas. Porque a gente pensa muito, assim, como que essa pessoa vai interagir com o apartamento, onde é importante que tenha uma circulação maior, onde a gente pode diminuir um pouco a circulação, que é um espaço de passagem, mas não vai atrapalhar um fluxo de dia a dia. Desde uma posição de, sei lá, de cooktop, né, essa localização, ela permite que você receba seus amigos, que você está cozinhando, está conversando olho a olho. Então, isso tudo, eu acho que faz um bom produto imobiliário. Não adianta você ter uma boa fachada se você tem uma planta que não... Porque o cliente ele pode até comprar
uma estética. Mas e depois, quando ele estiver do lado de É. dentro? Então a gente tem essa preocupação muito forte e ao mesmo tempo a gente sabe que é importante também essa questão estética, ela é o primeiro contato do cliente. Então é aquela coisa de você saber dosar para chegar no produto ideal. Legal. Dos arquitetos daqui do Brasil, né, que trabalham com incorporação, você tem alguma referência, assim, que você olha e fala, isso aqui é uma das minhas inspirações, referências? Porque a gente sabe, tem muita gente boa, Sim. que não é necessariamente brasileiro, mas que atua aqui no Brasil, que mora no Brasil, né? Então, eu gosto muito do Léo Maia, eu acho que eu gosto bastante, assim, das fachadas que ele desenvolve, do jeito que ele traz a vegetação, às vezes uma suavidade de curvas, tudo mais, eu gosto bastante da estética que ele trabalha. E eu acho que Londrina, o próprio Brasil inteiro, assim, a gente tem muito arquiteto talentoso. Eu acho que a gente nem precisa olhar muito para fora, assim. Se a gente Exato. olhar para os escritórios nacionais, a gente já consegue ver, né, o Muita quanto coisa legal. isso se estende também para o design, por exemplo, de mobiliário. Nossa, a gente tem muito orgulho, assim, quando a gente vai, né, todo ano mesmo em Milão tem lançamentos De artista brasileiro. Nossa, muito. E a gente vê o quanto as pessoas lá fora gostam e o quanto as pessoas, assim, veem qualidade mesmo de desenho, de produção. Aqui no Brasil, eu acho que isso tudo, assim, a gente tem um grande privilégio de ter pessoas super talentosas. Ah, eu vejo isso também, eu acho que a gente tá, em muitas coisas a gente é atrasado, mas em várias competências do nosso país, nosso povo é à frente do tempo. Muito, eu acho que rola até uma, tipo, síndrome de vira-lata, né? Isso é verdade, porque muitas vezes a gente fica, ai, nossa, quero usar de repente uma peça internacional, mas a gente tem tanta coisa brasileira que é, assim, excepcional. Então eu acho, e a gente gosta de misturar isso, eu acho que isso também é importante, a gente sempre tá antenado com o que tá acontecendo lá fora, então não é incomum que a gente tenha, às vezes, uma mesa de um designer brasileiro, e você tem um pendente já do Sim. designer de fora, e eu acho que essa mistura também, eu acho que o projeto ele ganha muito com isso, assim, ganha na novidade, ganha na você conseguir juntar o melhor dos mundos, assim, sabe? A gente gosta bastante de fazer essa mistura. Legal. E assim, lógico, você não precisa falar, mas já teve algum projeto que você fez, assim, que seja de fachada de interiores, que depois quando você viu pronto, você falou, não ficou do jeito que eu queria? Já. Ou me arrependi, sabe? Nossa. Já. Devia ter mudado isso. Então, é que são muitas condicionantes de projeto. A gente... tudo hoje custa muito caro, a gente tem leis urbanísticas a serem atendidas e a gente super concorda com elas, mas assim, são tantas variáveis do projeto que muitas vezes a intenção inicial, a gente fala, vai morrendo. Assim, isso acontece, assim, mas não tem assim nenhum projeto. Porque você vai precisando fazer ajuste às vezes no meio do caminho. Né? Você vai fazendo um ajuste, outro, aí de repente tal coisa extrapolou no custo, a gente tem que ir trocando, então, mas isso assim, eu acho que é o normal de qualquer segmento, não é só um caso específico de arquitetura. Ah, mas tem um projeto ou outro que você se reconhece mais, com certeza. Legal. Estilos também, o escritório trabalha bem em diversos estilos, mas eu tenho eu tenho o meu gosto pessoal, eu tento, lógico, sempre tomar decisões com base no que eu acredito. Então, tem certas coisas que a gente não abre mão. Mas a gente sempre se coloca também, né, a gente sempre coloca o cliente como protagonista. Legal. Então, muitas vezes, a gente abre mão de algumas coisas, mas tá tudo certo no final. E assim, a gente referencia muito o seu escritório com o grupo Plaenge, né? E você até comentou que tem outros clientes muito fortes em São Paulo e outras regiões. Conta um pouquinho pra gente desses clientes, quem são. Isso, a gente, na verdade, a gente atende outras incorporadoras também, então, né, outros players do mercado, a Tegra, Ezetec, Eco, Cirela, e tem sido uma experiência bem diferente, assim, pra gente. O escritório tem se modernizado cada vez mais, então a gente está passando por um momento de transição grande no escritório. Eu acho que isso, de ter também clientes fora, né, do grupo, tem sido diferente até pra gente experimentar coisas novas e o escritório crescer como um todo. Então tem sido divertido. Legal, E a maioria desses clientes são em São Paulo? Isso, a maioria dos clientes que a gente tem agora são na cidade de São Paulo. Mas essas incorporadoras que ela comentou são incorporadoras que têm projetos Brasil, no Brasil inteiro, né? Sim, Algumas delas a sim. Cirela mesmo a gente fez um decorado do Rio de Janeiro. Aham. Mas a maioria a gente está fazendo em São Paulo. Então, você comentou
dessas incorporadoras e a gente sabe que várias delas estão atuando fortemente no segmento do compacto de luxo, ou seja, dos estudos, apartamentos de 25, 30, 35 metros quadrados. O que você acha desse mercado? Porque ele tem, desse tipo de projeto, eu pergunto porque quem defende esse tipo de projeto tem um conceito formado de lifestyle, né? Hoje, como é que essa geração nova aí vai consumir melhor, otimização de espaço, que às vezes não tem tanto apego com aquela coisa, aí mostra mapa de calor de uma planta de um imóvel gigantesco, e fala que não usa 2/3 do imóvel, você usa 1/3 do imóvel. Eu, particularmente, curto muito esse movimento, esse mercado, e acho mais espetacular ver o tanto de preço que pega nesse tipo de produto, quanto eles valorizam, quanto eles são caros no sentido monetário falando, mas a questão do valor agregado que eles proporcionam. O que você acha desse mercado, desse tipo de projeto, desse tipo de solução? Bom, na verdade, assim, se a gente for ver, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, com as cidades cada vez mais densas, as pessoas cada vez mais querendo morar perto de onde trabalham, os centros urbanos, né, esses aglomerados já estão super consolidados. Então, o que acontece? Você compra um terreno, às vezes, muito caro, você verticaliza e você tem que colocar muitas unidades para que aquele empreendimento viabilize. Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, as pessoas estão procurando, sim, existem diversas correntes. Existe um grupo grande que procura o quê? Otimizar dia a dia. A pessoa, antes da pandemia, principalmente, assim, a casa muitas vezes era um espaço de passagem. E eu acho que mesmo hoje, a gente não pode vincular metragem à qualidade de vida, bem-estar. Porque às vezes num apartamento, a gente tem feito bastante projeto de estúdio. Às vezes num apartamento de 27 metros, você consegue fazer tanta coisa que numa planta bem resolvida, que num apartamento, às vezes, de 45 você não consegue. Então, eu acho que um bom projeto, ele permite que você possa atingir todos esses objetivos. E você acha que Londrina tem mercado para isso? Porque nós simplesmente não temos isso aqui em Londrina, né? Eu acho que ainda, para os micro apartamentos, eu acho que ainda não. Os 25, 35 da vida. Eu acho que, mas é uma opinião, assim, pessoal, assim, eu acho que não ainda. Porque Londrina, querendo ou não, a gente tem pouco deslocamento. Então, eu mesma, eu moro nos condomínios, trabalho aqui na Gleba. Minhas filhas estudam lá perto da Harry Prochet. Eu saio do escritório, elas saem da aula às 6h45. Eu saio do escritório às 6h40, 6h30, sabe assim? E é tudo muito perto. Então, eu acho que hoje, você pode morar com um pouco mais de espaço numa região ainda que é super perto de onde você trabalha e tudo mais. Mas agora São Paulo, eu já acho que tem um super... Principalmente também, porque São Paulo pega muito... Tem, né, bastante gente que vai, por exemplo, às vezes eu fico a semana inteira trabalhando em São Paulo. Eu não quero um apartamento de 3 quartos. Às vezes eu vou com a família e tudo mais, mas assim... O que você quer? Praticidade. Então, eu acho que muda muito de cidade para cidade, assim. Mas eu acho que Londrina ainda tem um tempo, assim. Legal. Eu queria também, assim, entender a tua visão, como a gente sempre vai conversando sobre tendências, sobre para onde o mercado está indo. Ontem mesmo a gente estava falando sobre os imóveis agora, como subiu a demanda por horizontais, casas, terrenos e tal. Queria que você contasse pra gente, assim, quais são os próximos voos, se existe alguma mudança aí legal que a gente vai assistir vocês fazerem em alguma parte da atuação de vocês, algum projeto diferente, alguma praça. Então, eu acho essa coisa, né, do condomínio horizontal versus a verticalização versus prédios, é assim, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Desse jeito. Eu acho que é assim, quem tá em apartamento quer ir pra casa, quem tá em casa quer voltar pro apartamento. Eu tive essa discussão em casa agora há pouco, tipo, 40 minutos atrás. Tô reformando minha cozinha e o meu marido falou pro prestador de serviço, tava lá, faz 3 anos que eu falo que quero voltar pro apartamento, não aguenta mais. Piscineiro, jardineiro, então ele... não quer mais morar em casa. Agora, eu já vejo o benefício para as nossas filhas, de pé no chão, espaço anda de bicicleta, monta barraquinha, faz um monte de coisa. Então, eu acho que é tudo muito... É uma questão muito pessoal. Exato. Não existe mais Existiu um efeito manada na pandemia, sim, que todo mundo que morava em prédio queria ir para casa. Mas foi uma coisa natural daquele período, porque você tinha uma estrutura completa de térreo, mas você não podia usar. Quem estava em casa... Faz o que quer na sua casa. E você, do muro para dentro, você, né, tinha espaço com grama, tinha, né, sei lá, um espaço mais arejado, tudo mais. Mas eu acho que isso foi
uma coisa muito pontual da pandemia. Eu não vejo agora, assim, como tanta... um movimento, né, mercadológico, Não, né? não Foi vejo. circunstancial. Não, eu não vejo. Eu acho que isso, exatamente, foi tipo muito pontual, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, nos empreendimentos. A gente já teve uma fase, vocês devem lembrar, que vendia empreendimento 32 ambientes de lazer. Condomínio clube, tudo mais. Eu acho que isso as pessoas não querem mais. As pessoas querem o quê? Poucos e bons. Então, você tem um bom salão de festas, você tem um bom espaço gourmet, uma boa academia, essa parte da, tipo, wellness. A gente vê que tem uma força muito importante, assim, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar, em se exercitar, em ter um espaço para descer no prédio. A gente vê principalmente nos empreendimentos como esses. Tem um senso de comunidade que a gente gosta de valorizar nos projetos. Então, muitas vezes o apartamento tem uma metragem menor, mas você vê que o cuidado que teve, que, né, todo mundo teve assim, no projeto do térreo, ele é super especial, porque ele promove encontro dos moradores, querendo ou não, quando você tem morador amigo, você tem menos problema em reunião de condomínio. Então, assim, as coisas vão se conectando, exatamente. As pessoas, esse senso de comunidade de pertencimento, eu acho que é muito importante. E por isso eu gosto bastante também, sempre quando a gente discute com algum cliente um projeto novo, a gente fala, tá, mas quem é essa pessoa? O que ela faz? Como que ela gosta de viver? Que ambientes que ela frequenta? Porque você tem, para você ter o senso de comunidade de pertencimento, você tem que ter associações e semelhanças. Então a gente sempre procura trazer isso para que as pessoas se sintam à vontade e realmente queiram fazer parte. Aliás, você zerou o game no Wood, né? Pelo amor de Deus, que projeto. Ele deixa os outros, assim, da região, assim, meu Deus do céu. Sabe? Não, porque realmente ele ficou diferenciado, Ficou, né? legal. Lá, que você tá andando, você olhando assim, a gente repara na maquete, você andando lá naqueles níveis diferentes e tal, você passa assim, não é por nada, mas parece que você tá num condomínio de apartamento de mais de 200 metros. Sabe, assim, o padrão do negócio, E o parque, né? a grandiosidade das coisas lá, o jeito onde a academia foi instalada e tal. Eu acho que, putz, vocês Nesse estão... projeto, o meu ambiente favorito, assim, o que eu mais gosto, eu gosto bastante da região do fundo, óbvio, né, ficou super legal, mas ali o paisagismo da Via Abreu ficou, nossa, muito, assim, a gente gostou bastante de trabalhar com ela nesse projeto, mas eu acho que o salão de festas, que vai estar um pouco elevado e vai estar na altura da Copa das Árvores, acho que vai trazer, tipo assim, um frescor, assim, vai trazer uma sensação tão legal, eu tô bem animado pra ver pronto. E tem a piscina ali também, com guarda infinita, né, que fica bem em frente. E de pronto aí o Insight, né, que agora acabou de entregar, pelo amor de Deus, também é um negócio que ficou, é engraçado, muitos projetos, você vê o projeto, as perspectivas ilustradas, imagens lá humanizadas, quando fica pronto, não traduz muito aquilo lá, você prefere lá. Agora, esse projeto especificamente do Insight, ficou assim, realmente também... Mas sabe que essa preocupação, a gente sempre fala da expectativa versus realidade, né? E a gente sempre tem essa conversa com os clientes, por sorte a gente tem clientes que são corretíssimos, porque muitas vezes é frustrante para o cliente. Eu imagino vocês que fazem essa ponte para o cliente, você fala, você vai ter um hall social super espaçoso, uma academia, você vai se exercitar. Aí aquele ângulo da imagem, porque a imagem a gente fala permite tudo, aquele ângulo parece uma coisa gigantesca. A hora que a pessoa entra, ela fala, gente, calma. Não era assim que eu imaginei. Não era assim que eu imaginei. E a gente vê que isso, lá atrás, na escolha dos ângulos que vão compor esse catálogo, que vai ser a comunicação com o cliente final, você vende o sonho, mas você tem que tomar muito cuidado, é muita responsabilidade. E a gente vê que isso é uma preocupação. Assim, várias incorporadoras recebem, às vezes, os ângulos falam, gente, não, mas esse aqui a gente sabe que o ambiente não é desse tamanho, tá dando uma sensação de que é muito maior, então a gente não vai usar, porque a gente quer vender o que a gente tem de melhor, mas sempre jogando limpo, assim. Então eu acho que por isso que é comum as pessoas entrarem e falarem, nossa, me surpreendi, porque a gente levou uma ideia real, que já era muito legal, a pessoa já estava animada, mas quando ela chega no espaço, aí tem a luz natural entrando, né, toda uma atmosfera super aconchegante e tudo mais. Eu acho que isso daí a gente fala que arrepio, é o mais perceptível, assim, do cliente. E assim, especialmente o Insight, a gente teve um feedback muito positivo dos clientes, né? O pessoal mandando mensagem, assim, ficou muito além do que eu imaginava, principalmente aqui a entrada. O acesso, nossa, né? ficou Aquele fantástico. acesso. Espetacular.
Às vezes até a gente entra no espaço e fala, nossa, foi bom mesmo. Porque a gente vê, lógico, no projeto, você sabe o potencial, mas às vezes a própria insolação, assim, cria uma atmosfera. Isso é uma coisa que a gente cuida muito nos projetos, assim, de repente pensar, né, como que essa luz vai mudando o projeto ao longo do dia. Então, nascer do sol, a luz entra de uma forma. Isso, na minha casa, assim, é uma coisa que eu gosto muito, assim, de manhã. A luz que entra de manhã é uma luz mais filtrada, assim, que eu falo, ai, gostoso, o dia começou. Aí, final de tarde, já tá no fundo da casa. Então, você vê, né, consegue ver aquele skyline, que é o skyline do Terra Bonita. Sim. Você consegue ver, sabe, o pôr do sol que em Londrina é lindo. Então, você já vê aqueles tons de alaranjado e tudo mais. Então, eu acho que isso também a gente tem que contextualizar, sabe? Fica muito legal. Legal. E pode dar um spoilerzinho do que vem por aí? É isso que eu ia perguntar. A gente tá com saudade de lançamento da Vanguard, da Project Londrina. Bom, eu posso falar do escritório. No escritório a gente tá com vários projetos em desenvolvimento, assim, a gente tá super animado para Londrina, as outras cidades que a gente atua também. E eu acho que hoje, assim, aconteceu uma mudança muito grande no mercado imobiliário nacional. Então a gente vê o quanto as incorporadoras trazem uma... Não só narrativa, porque às vezes quando a gente fala narrativa, parece assim, uma historinha. Não. A gente vê o quanto as pessoas, né, as empresas vão a fundo para entender o público, para levar um melhor produto, assim. Não é só uma coisa de você quer comprar, eu quero vender, entendeu? Existe uma preocupação com o cliente final e eu acho que isso, assim, é valioso demais, assim. Então, podem aguardar projetos do escritório que vão nessa linha, assim, com bastante novidade. Legal, da nossa parte... Olha, desculpa. É só o finzinho, uma pergunta. Você vai... Não, vou dizer Finzinho, assim, já que eu acho legal, que o que você está falando aí é uma coisa de propósito e tal. Tá muito conectado com a forma que a gente também concebe os negócios na G1. Porque a gente sabe que o mercado, principalmente a parte comercial dessa cadeia produtiva, que é onde a gente atua, é um mercado super hostil. Porque movimenta muita grana, muita concorrência, muita gente precisando trabalhar e vender e atender os clientes. E dentro do que a gente construiu na G1, uma das propostas, Thaís, é justamente essa. A gente sair um pouco desse convencional, porque quando você... Eu sempre falo isso, né? Quando você pensa em imobiliário, o que você imagina? Um lugar cheio de velho. Né? Burocracia, nada contra. Nós temos, né, senhores na nossa imobiliária, mas que tem a mente muito à frente do tempo. Bom, eu acho que... Uma coisa chata, né? A gente quer usar isso mais como um adjetivo. Então, um lugar cheio de velho, papelada, burocracia. Quem é o corretor de imóveis? O chatão que fica ligando no final de semana, que fica oferecendo, quer ganhar comissão e tal. E a gente vem com uma proposta justamente de fazer diferente, de olhar primeiro da porta para dentro. O propósito nosso é melhorar a vida das pessoas. A gente usa essa frase meio como um mantra, sabe? E isso se torna mais fácil, mais leve quando a gente tem empresas, né, lastreando o nosso trabalho como a Vanguard, daí por consequência os projetos, e fica muito mais fácil a gente cumprir o nosso propósito e por consequência concluir o processo comercial, mas com esses projetos de vocês. Então a gente sente isso, né? Fica fácil. É que hoje em dia a gente já tem uma vida tão agitada, tão corrida, já são tantos condicionantes, né? Tipo, às vezes um cenário político, comercial, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê muita polarização, tá tudo tão polêmico, tão difícil, que eu também tento levar isso, assim, para dentro do escritório, pro dia a dia. Eu falo, gente, se a gente tá mexendo com o futuro, a gente só pode imaginar um futuro melhor. Né? Querendo ou não, assim, a gente tem que pensar positivo e pensar também lá atrás o que a gente fez que talvez não deu tão certo, que a gente vai fazer diferente agora, e é bem isso. É como você falou, assim, a gente mexe com a vida das pessoas. Então, às vezes, né, por exemplo, no caso de vocês, uma negociação que não foi tão legal. Às vezes isso, a pessoa, que a casa, eu acho que é um ambiente tão sagrado. Não, isso tudo é muito... Então, quando a gente mexe com isso, assim, eu acho que é uma coisa muito séria. E lá no escritório, querendo ou não, você transforma cidades, você muda o skyline de uma cidade, você mexe com um bairro. Muitas vezes a gente leva um projeto novo para um bairro que já tem as pessoas vão a pé, vão na padaria, já tem aquela... se encontram na rua, tudo mais. Você tem que fazer isso da forma mais gentil, consciente e agradável possível. Então, acho que essa preocupação, assim, ela é do nosso escritório, é de vocês, das empresas que a gente trabalha, mas eu vejo que vem uma corrente, assim, de
de muita coisa boa, assim, o mercado imobiliário, ele já foi meio controverso, assim, né? Sim. A própria especulação imobiliária, vários assuntos polêmicos, assim, e a gente vê que hoje existe o lado B, lógico que existe, ninguém tá vivendo, né, num mundo utópico, Não, mas existe muita coisa boa acontecendo, eu acho que tem muita gente motivada a fazer as coisas certas. Sim, a profissionalização também, né? De subir o Isso, nível com certeza. da experiência, da relação com as pessoas. Com certeza. Legal, Thaisa. O Maurílio vai fazer a pergunta? Eu ia perguntar, na verdade, já que não pode falar dos spoilers, a sua visão pessoal, pra onde Londrina vai, pra onde vai crescer a cidade, você pode falar um pouquinho? O que você acha Eu disso? acho que Londrina tem várias construtoras importantes, assim, a gente, né, tem amigos, nós atendemos uma construtora aqui em Londrina, mas a gente tem muitos amigos em outras, assim, e a gente acompanha o trabalho de todo mundo, e eu acho que a gente tem um privilégio, assim, de ter uma cidade que é jovem, que se desenvolve tão rápido. Querendo ou não, a gente vê que existe uma preocupação, né, de todas as incorporadoras a fazerem um bom trabalho, a pensarem também nessa questão de cidade, assim. Então, acho que Londrina só tem a ganhar com isso. Eu acho que as regiões novas estão super se desenvolvendo. Então, a gente vê aquela região lá do Terra Bonita, olha como mudou. Esses novos empreendimentos mesmo vão mudar total. Agora, tiraram o muro do Mind, ficou muito legal, assim. A gente vê o quanto a cidade ganha com isso e tem que ser todo mundo parceiro. Eu acho que os arquitetos, as incorporadoras, né, a cidade, os moradores como um todo, assim, eu acho que todo mundo tem a ganhar trabalhando junto. Eu acho que benchmark é uma das coisas mais preciosas que Com tem certeza. no segmento. E quando você não consegue fazer isso porque o seu concorrente ele se torna seu inimigo, você trava o desenvolvimento, né? A velocidade, a fluidez do desenvolvimento de qualquer mercado, Sim, né? tem que ser uma competição saudável. Poder visitar uma casa do outro, né? Pode não ser, lógico, as visões diferentes, mas eu acho que tem que ter essa condição de convivência, essa diplomacia, né? Sim. E caminhando pro nosso final já. Nossa, passou rápido. Passou rápido. Gostei. Conversa boa, parece que tudo que é bom dura pouco, né? Você fala. Essa é besta, né? Tá bom. Eu gostaria de agradecer imensamente, novamente, Thaisa, pelo seu tempo. Sei que é muito corrido. É um prazer te ter aqui com a gente. E se você quiser falar algumas considerações finais aí, daí a gente vai pro nosso grande momento. Que eu não sei se teremos. Não, na verdade quero agradecer, foi super legal, adorei. Também foi legal conhecer um pouco mais da G1 e desejo sucesso pra vocês. E vamos em frente, que a gente tá construindo riqueza junto e nem sabia. Olha só que loucura. Verdade. É isso aí, pessoal. Concluímos aqui mais um episódio. Estamos felizes, contentes e alegres de ter você aqui, Thaisa, novamente. E sucesso na caminhada. Esperamos que a gente ainda consiga produzir muito progresso, muita coisa legal juntos aqui na nossa cidade e quem sabe aí pra fora também. É isso mesmo, sucesso pra todo mundo. Valeu. Obrigado.